O vagão 7 cheirava a café frio e desodorante barato misturado com o ar-condicionado que nunca aquecia direito. Eram 23 horas e 14 minutos de uma quinta-feira de outubro. O trem cortava a madrugada a 180 km por hora entre São Paulo e o Rio, e a maioria dos passageiros já dormia com a cabeça apoiada nos casacos dobrados contra a janela. Foi quando seu Roberto Figueiredo se levantou. Ele ajustou a gravata devagar, como quem tem todo o tempo do mundo. Tirou do bolso interno do paletó a caneta Mont Blanc dourada, a mesma que ele usava para assinar documentos na frente dos subordinados, quando queria que eles sentissem o peso do cargo. Então olhou para Mariana Souza, que estava sentada no assento 14A, com um sanduíche de queijo pela metade na mão, e falou em voz alta o suficiente para os 6 colegas do departamento ouvirem. Mariana, você está demitida. Com efeito imediato, 2 assentos à frente, alguém parou de mexer no celular. O erro de catalogação que você cometeu, ele continuou, girando levemente a caneta entre os dedos, expôs o departamento ao ridículo perante a secretaria inteira. Não dá para continuar fingindo que isso não aconteceu. Tiago Drummond, assessor direto de Roberto, que estava sentado do outro lado do corredor, soltou um risinho. Não foi uma gargalhada. Foi o tipo de som que alguém faz quando quer mostrar que está do lado de quem tem poder. Mariana não respondeu. Ela abaixou o sanduíche na embalagem de papel manteiga com cuidado, como se o movimento precisasse ser feito do jeito certo. Depois levantou a mão, tirou os óculos de aros finos, puxou a barra da blusa azul marinho e limpou cada lente com calma. Recolocou os óculos, olhou para Roberto. Não disse nada. Foi esse silêncio que fez Tiago parar de rir no meio da risada. Não foi um gesto dramático, não foi uma palavra, foi a qualidade daquele silêncio, sólido, sem pressa, sem desculpa, que ficou no ar do vagão como algo que ninguém soube nomear na hora. Ana Clara Braga, 29 anos, colega de biblioteca e amiga de Mariana desde o primeiro ano de trabalho em Campinas, estava sentada ao lado dela. Sob a mesinha dobrável do trem, Ana Clara colocou a mão no joelho de Mariana e apertou uma vez. Mariana sentiu o aperto. Não reagiu visivelmente. Roberto interpretou aquilo como derrota. Era o que ele sempre fazia quando alguém não gritava de volta. Concluía que tinha ganho. Endireitou o nó da gravata mais uma vez, guardou a caneta no bolso e voltou a se sentar no assento dele, 3 fileiras atrás, satisfeito com a própria performance. Segunda-feira, você passa na sala de RH para assinar os papéis, disse ele, já de costas, sem nem olhar para ela. Não precisa aparecer no Congresso. 2 colegas trocaram o olhar. Nenhum deles falou. O trem continuou em frente. Lá fora, era escuridão total. A Serra da Mantiqueira engolindo a janela em blocos de sombra, que passavam rápidos demais para ter forma. Ana Clara se inclinou levemente e sussurrou. Você tá bem? Mariana pegou o sanduíche de volta. Deu uma mordida, mastigou. Tô, respondeu, em voz baixa. Mariana. Tô bem, Ana. Não era o tipo de tô bem, que significa que a pessoa está arrasada por dentro e fingindo. Era outro tipo. Era o tô bem de alguém que sabe exatamente onde colocou cada coisa que vai precisar. Lá em cima, no bagageiro metálico sobre o assento 14A, havia uma bolsa de couro marrom, surrada nas alças, com um arranhão antigo na lateral direita que Mariana nunca mandou consertar porque a bolsa funcionava bem, do jeito que estava. Dentro dela havia um sanduíche extra, embrulhado em papel alumínio. Havia 2 livros que ela estava relendo. Havia um estojo com 3 canetas comuns, nenhuma dourada, e havia outras coisas. A bolsa estava parada no bagageiro, enquanto o trem seguia em frente, indiferente à velocidade, indiferente à escuridão lá fora, indiferente ao homem de gravata que tinha acabado de achar que ganhou. Ela só esperava. 8 anos atrás, Mariana tinha 26 anos, um tênis branco recém-lavado e um caderno quadriculado de capa preta, que ela comprou especificamente para o primeiro dia. Ela entrou pela porta lateral da Biblioteca Municipal de Campinas às 8h32 da manhã de uma segunda-feira de março, e o primeiro cheiro que sentiu foi de papel úmido. Não papel velho, que tem um cheiro bom, quase de baunilha. Papel úmido, como roupa que ficou muito tempo no cesto. Ela olhou para cima. No teto do setor de periódicos, uma mancha marrom em forma de folha se espalhava por quase 1 metro. Tinha uma bacia plástica amarela no chão, embaixo, com 2 centímetros de água estagnada. Goteira, disse Dona Conceição, a funcionária mais antiga, como se estivesse explicando o horário de funcionamento. Aparece toda vez que chove. A gente já se acostumou. Certo, disse Mariana. E quando foi a última vez que choveu? Semana passada. Então essa água está aqui há 1 semana. Dona Conceição deu de ombros. A gente esquece de esvaziar. Mariana pegou a bacia, foi ao banheiro, esvaziou, voltou, colocou no lugar.
Abriu o caderno, escreveu na primeira linha. Teto do setor de periódicos, infiltração, verificar com manutenção. Sublinhou 2 vezes. Dona Conceição olhou para ela com uma expressão que estava entre o espanto e o ceticismo. Você é nova aqui? Primeiro dia. Ah. Ela acenou com a cabeça como quem diz vai passar. A biblioteca tem 300 anos de história, a goteira tem pelo menos 15. Todo mundo que chega quer consertar. Ninguém consegue. Tudo bem, disse Mariana. Por enquanto, eu só anotei. O que ela não disse foi que, na semana seguinte, ia descobrir quem era o responsável pela manutenção do prédio, encontrar o número do departamento de obras da prefeitura, enviar um e-mail com fotos da mancha, da bacia e da data na parede e exigir uma vistoria por escrito. Ela não disse porque não achava que isso fosse nada especial. Era apenas o jeito que as coisas deveriam funcionar. O sistema de catalogação era de 1998. Fichas de cartão dentro de caixinhas de madeira, organizadas por um código que a bibliotecária anterior havia criado e levado na cabeça quando se aposentou. Ninguém sabia ao certo como funcionava. Quando alguém pedia um livro específico, o processo era o seguinte: procurar na fichinha, tentar decifrar o código, ir até a estante, não encontrar, tentar outra estante, eventualmente achar ou desistir. 40 minutos, em média, para uma obra de ficção, mais para referências técnicas. Como a senhora faz quando alguém pede um livro e a senhora não encontra? Mariana perguntou para Dona Conceição 3 dias depois, com o caderno aberto na página 5. Eu digo que não temos, mas temos. Ela mostrou o caderno. Eu passei 2 dias andando pelas estantes. Temos, só que estão em lugares errados. Sempre foi assim. 4.200 volumes sem registro, Dona Conceição. 4.200 livros que existem, mas que para o sistema não existem. Se um usuário pedir, a gente vai dizer que não tem. A funcionária olhou para ela com a mesma expressão da bacia d'água, aquela de vai passar. Mariana não passou. Ficou. Em 6 meses, trabalhando nos intervalos do almoço, chegando 30 minutos mais cedo, ficando até a biblioteca fechar, ela digitalizou o acervo inteiro. Sozinha, com um scanner emprestado do setor administrativo e um notebook que era dela, porque o da biblioteca estava quebrado. Criou um sistema de busca interno em planilha, simples, sem precisar de programador, que qualquer funcionário conseguia usar em 15 minutos de treinamento. Tempo de localização de uma obra, de 40 minutos para 3. Não pediu reconhecimento. Não mandou e-mail para o chefe celebrando a conquista. Entregou um relatório de 2 páginas, com antes e depois, e voltou para a mesa dela. O caderno quadriculado estava na 5ª versão, quando o e-mail chegou. Era outubro do mesmo ano, uma tarde de terça-feira. Mariana estava catalogando uma doação de livros de medicina que havia chegado sem nenhum documento de origem, mais uma bagunça para organizar, quando o computador da biblioteca emitiu o som de notificação. Assunto: comunicado oficial, Secretaria Regional de Cultura do Estado de São Paulo. Ela abriu. Comunicamos a nomeação do novo diretor regional de cultura do Estado de São Paulo para a Regional de Campinas e Grande São Paulo, com mandato a partir de 1º de novembro do corrente ano. O nome indicado pelo secretário estadual é Roberto Figueiredo, gestor com vasta experiência em administração pública e projetos culturais. Mariana leu uma vez, leu de novo, não conhecia o nome. Fechou o e-mail, voltou para minha pilha de livros de medicina sem origem e catálogo e continuou trabalhando. Era o que ela sabia fazer. O que ela não sabia, naquela tarde de outubro, com cheiro de papel seco e luz amarelada caindo sobre as estantes que ela havia organizado, era que Roberto Figueiredo chegaria com uma caneta dourada no bolso e o hábito antigo de ignorar as pessoas que resolvem problemas que ninguém pediu. Ela só não sabia ainda que esse hábito ia custar caro. Roberto Figueiredo chegou numa segunda-feira de novembro, 3 semanas depois do e-mail, com um motorista que ficou esperando na porta e uma pasta de couro marrom que ele nunca abriu durante os 40 minutos que passou na biblioteca. Mariana estava no balcão quando ele entrou. Ouviu os passos antes de levantar os olhos, sola dura, ritmo de quem não está com pressa porque sabe que vão esperar. A bibliotecária, ele disse, sem perguntar de verdade. Mariana Souza. Ela estendeu a mão. Ele apertou sem apertar, os olhos já varrendo o salão como se estivesse avaliando um imóvel. Roberto Figueiredo, diretor regional de cultura. Pausa. Me mostra o que você tem aqui. Ela mostrou.
Apresentou o projeto de digitalização, 240 obras raras já escaneadas, índice por autor, por ano, por tema. Mostrou o setor infantil reformado com verba do município. Mostrou a parceria com 2 escolas públicas do bairro. Enquanto ela falava, ele olhava para as estantes com uma expressão de quem está calculando metros quadrados. Quando ela terminou, ele pegou o relatório, virou 3 páginas sem ler e colocou de volta na mesa. Bom trabalho, disse. E não olhou para ela. Havia um silêncio diferente entre eles agora, não o silêncio confortável dos livros, mas o silêncio de uma pessoa que já decidiu o que pensa antes de ouvir. Uma coisa, ele disse, ainda de costas, olhando para a fachada pela janela. A frente desse prédio está muito feia, precisa de uma reforma, pintura, letreiro novo, talvez um paisagismo simples. Melhora a imagem do departamento. Virou levemente o rosto, não o suficiente para olhá-la nos olhos. Me traz 3 orçamentos. Mariana levou uma semana. Ligou para construtoras, pediu planilhas detalhadas, comparou materiais. Voltou com 3 propostas. A primeira em R$ 42.000, a segunda em 38.000, a terceira em 35.000, a mais barata, de uma empresa local com bom histórico de obras públicas. Roberto olhou os 3 papéis por menos de 1 minuto. Não, ele disse. Qual o critério? Mariana perguntou. Voz calma, caneta no caderno. Já tenho uma empresa em mente. Manda o contato deles para o meu assessor. Abriu o telefone, digitou alguma coisa. A proposta deles vai ser em torno de 58.000. Já está pré-aprovado pelo departamento. Mariana parou de escrever. 58.000 é 46% acima do orçamento mais baixo que eu trouxe. Ela disse, devagar, como quem verifica uma ficha catalográfica antes de arquivar. Sim. Ele guardou o telefone. Questão de qualidade. Ela quis perguntar o nome da empresa. Pensou melhor. Anotou. Empresa indicada pelo diretor, proposta não solicitada, R$ 58.000. Aprovação prévia sem processo licitatório visível. Roberto se virou para sair. Na porta, sem olhar para trás, disse a frase como quem já a tinha dito muitas vezes antes, ensaiada demais para soar como aviso e casual demais para ser esquecida. Não me ligue por menos de 10.000, Mariana. Meu tempo é caro. A porta de vidro bateu com um som seco. Mariana ficou olhando para ela por 2 segundos, depois abaixou os olhos para o caderno quadriculado aberto sobre o balcão. A caneta ainda estava na mão. Ela escreveu. 14 de novembro, 16h22. Não me ligue por menos de 10.000, Mariana. Meu tempo é caro. RF, na saída da primeira visita à biblioteca. Aspas. Data. Hora. A letra miúda, irregular de quem passou 8 anos fazendo fichas técnicas. Nos dias seguintes, ela pediu o CNPJ da empresa ao assessor de Roberto, um rapaz chamado Tiago Drummond, que respondia e-mails com pontualidade suspeita e nunca dava informação além do que era perguntado. Quando o número chegou, Mariana digitou no sistema da Receita Federal durante o intervalo do almoço, com o sanduíche de queijo ainda embrulhado ao lado do teclado. A empresa tinha 2 anos de existência. Nenhuma obra entregue registrada, e o sócio fundador tinha o mesmo sobrenome do diretor regional de Cultura do Estado de São Paulo. Mariana mastigou o sanduíche devagar, sem pressa. Fechou a janela do navegador, abriu o caderno quadriculado na página seguinte e começou a catalogar. O segundo ano começou com uma convocação que não chegou. Mariana soube da reunião de pauta do acervo histórico por acidente. Ana Clara mencionou, no corredor, que precisava sair cedo na quinta-feira por causa do encontro na Secretaria Regional. Você não vai, Mariana? Vai tratar justamente das aquisições de periódicos. Mariana parou no meio do corredor com uma pilha de fichas catalográficas na mão. Não fui convocada. Ana Clara abriu a boca, fechou e desviou o olhar para o extintor de incêndio na parede. Mariana foi assim mesmo. Chegou à Secretaria Regional, no bairro do Ibirapuera, com a pasta de documentos debaixo do braço e o crachá pendurado no pescoço. A recepcionista olhou para a lista. Seu nome não está aqui, senhora. Eu sou responsável pelo acervo que está em pauta. Sinto muito. Sem credenciamento, não posso liberar. Mariana ficou do lado de fora da sala de reunião por 40 minutos. Ouviu, através da porta de vidro fosco, a voz de Roberto Figueiredo discutindo a compra de enciclopédias que ela já havia selecionado, justificado e orçado. A voz dele tinha aquela cadência de quem está apresentando uma ideia própria. Ela reconheceu cada pausa. Cada número era dela. Voltou para Campinas no ônibus das 18 horas. A borracha da janela estava solta e a vibração do motor entrava pelo vidro como um formigamento constante no braço. Abriu o caderno quando chegou em casa. Escreveu a data, o nome da reunião, o assunto.
E escreveu: presente, todos, exceto a responsável técnica. No terceiro mês do segundo ano, Mariana enviou um relatório de 42 páginas sobre o estado de conservação do acervo histórico, temperatura inadequada, risco de mofo nas coleções do século XIX, necessidade urgente de manutenção no sistema de climatização. A resposta de Tiago Drummond chegou em 3 linhas. O diretor está em reunião. Demandas de manutenção predial devem seguir o fluxo padrão de solicitação. Resolva você mesma. Mariana releu as 3 linhas. Depois, releu o relatório. 42 páginas, 3 linhas. Ela ligou para o setor de manutenção da prefeitura, explicou o problema. Conseguiu um técnico voluntário, um aposentado que havia trabalhado 20 anos com climatização industrial e que apareceu numa manhã de terça-feira com uma caixa de ferramentas cor de laranja e cheiro de graxa nos dedos. Ele consertou o que era possível consertar gratuitamente. O que não era possível, Mariana resolveu com telas plásticas, borracha de vedação e fita adesiva de alta resistência que ela comprou com o próprio dinheiro. Guardou a nota fiscal no caderno, R$ 67,50. A frase surgiu no terceiro ano, numa ligação que ela nunca esqueceu. Mariana havia tentado aprovar a renovação das assinaturas das bases de dados acadêmicas. O prazo vencia em 2 semanas, e sem as bases, a sessão de pesquisa ficaria manca. Ela enviou o e-mail, esperou, mandou outro, esperou mais. Então ligou diretamente para o ramal da Secretaria Regional. Roberto Figueiredo atendeu pessoalmente. Isso foi uma surpresa. Figueiredo. Boa tarde, doutor. Mariana Souza, da Biblioteca Municipal de Campinas. Estou tentando aprovar a renovação das bases de dados. O valor é de R$ 8.200. O prazo vence na sexta-feira. Houve uma pausa, curta, calculada. 8.200. Sim. Mariana. A voz dele ficou levemente mais grave, como se estivesse explicando algo a uma criança. Não me ligue por menos de 10.000. Abaixo disso, não é da minha alçada. Mas o prazo. Resolva você mesma. Ele desligou. Mariana ficou com o telefone na mão por um momento. O plástico estava quente do tempo que ela havia esperado na espera. Ela ligou para o setor financeiro da prefeitura. Explicou, pediu. Conseguiu, com malabarismos orçamentários que levaram 3 dias, aprovar os R$ 8.200 por uma rubrica diferente, menor, que tecnicamente ela mesma podia movimentar. As bases foram renovadas na quinta-feira, um dia antes do prazo. Escreveu no caderno. Bases renovadas. Rubrica 3.2.7. R$ 8.200. Aprovação própria. Solicitação ao diretor. Negada. Motivo declarado. Valor abaixo da alçada. Asterisco. Em dezembro do terceiro ano, chegou uma notificação rotineira do Sistema de Controle de Aquisições. Mariana estava conferindo o extrato de compras do trimestre quando viu a linha. Nota fiscal, número R$ 47.000. Fornecedor, editora e distribuidora Cultura Viva Limitada. Descrição, material bibliográfico diverso. Data de entrega prevista, setembro. Era dezembro. Mariana foi até as estantes. Conferiu o registro de entrada de materiais. Conferiu o protocolo de recebimento. Conferiu o livro de tombo. Nenhum livro havia chegado em setembro. Nenhum livro havia chegado em outubro. Nenhum livro havia chegado em novembro. R$ 47.000 em material bibliográfico, sem um único volume registrado. Ela fechou o livro de tombo devagar, com cuidado para não dobrar a capa. O cheiro de cola das encadernações novas ficou no ar por um segundo. Abriu o caderno quadriculado na última página escrita, e copiou o número da nota fiscal com a letra pequena e precisa de quem catalogou 8 anos de memória coletiva. Foram 4 semanas até ela entender o que tinha nas mãos. Julho começou com calor seco e uma lista de pedidos de aquisição que não faziam sentido. Mariana estava organizando o arquivo morto, caixas com papelada de 2 anos atrás, pasta por pasta, quando encontrou a primeira incongruência. Uma nota fiscal de fornecedor, emitida numa sexta-feira. A ata de licitação correspondente estava datada da segunda-feira seguinte. A licitação tinha sido aberta depois da nota emitida. Ela leu de novo, leu uma terceira vez, dobrou a folha com cuidado, colocou no bolso do jaleco e voltou para a mesa dela, sem dizer nada a ninguém. Naquela noite, em casa, abriu o portal da transparência do Estado de São Paulo no computador velho que chiava quando ligava. Procurou o número do processo, encontrou. Clicou em cada documento anexado, um por um, lendo as datas. Bom, ela disse em voz alta, sozinha, na cozinha com cheiro de café esquecido no fogo. Agora eu sei onde procurar. Agosto foi diferente.
Agosto foi metódico. Ela criou uma pasta no computador de casa, com senha, e dentro dela, criou subpastas com nomes de livros que ela gostava. A pasta principal se chamava Primeiras Impressões, ou O Romance de Jane Austen, título original. Dentro, Darcy, Bennett, Wickham. Cada pasta era um tipo de irregularidade. Desvio de verba em Darcy, licitação fraudada em Bennett, relatório falsificado em Wickham. Ana Clara passou pela mesa dela numa tarde de agosto e viu a tela. Você lendo Austen no trabalho? Ela perguntou com um sorriso. Pesquisa, Mariana respondeu. Para um projeto de acervo. Ana Clara pegou o próprio lanche e foi embora. Mariana esperou ouvir os passos sumirem antes de voltar a digitar. Ela não roubou nada. Isso era importante. Tudo que ela fotografou já estava na sua mesa por função. As notas fiscais chegavam pelo sistema de gestão patrimonial, ao qual ela tinha acesso como responsável pelo acervo de apoio administrativo. Tudo que ela cruzou estava no portal da transparência, público, disponível para qualquer cidadão com paciência suficiente para clicar. Mariana tinha paciência. 312 páginas organizadas numa tarde de agosto em que o termômetro do lado de fora da biblioteca marcava 38 graus. O ar-condicionado havia parado no fim de julho. A solicitação de reparo estava no sistema desde o dia 22. Aprovação pendente da Secretaria Regional. Aprovação que nunca chegava. Ela estava na página 312 quando as mãos pararam. Não foi um pensamento, foi o corpo decidindo antes dela. As mãos simplesmente pararam em cima do teclado, os dedos levemente curvados, como se fossem apertar uma tecla que não existia. Mariana olhou para elas. O suor escorregava pelo pulso. Uma das unhas estava quebrada. Ela nem tinha percebido quando havia uma mancha de carimbo de tinta roxa no indicador direito do dia anterior, que ela não tinha conseguido tirar direito. Ela ficou assim, sem mover, contando a respiração. 1, 2, 3. O ventilador de mesa oscilava devagar, jogando ar quente de um lado para o outro, fazendo os papéis na beira da mesa estremecerem. 4 minutos. Ela soube porque olhou para o relógio antes e depois. Então respirou fundo, centralizou o cursor e continuou. Setembro chegou com chuva fina e 350 páginas novas. 847 no total. Ela imprimiu tudo em casa, às 2 da manhã, escutando o barulho da impressora que travava a cada 50 folhas e precisava de um tapinha no lado esquerdo para continuar. Encadernou ela mesma, com espiral, como encadernava os relatórios anuais da biblioteca. Ficou olhando para a sua pilha por um tempo. Uma coisa era ter provas, outra coisa era saber o que fazer com elas. Ela não era advogada, não era jornalista, era bibliotecária de uma biblioteca municipal em Campinas, com 8 anos de serviço e um salário que não tinha sido reajustado desde o governo anterior. Mas ela sabia o que o Ministério Público fazia, e sabia onde ficava. Abriu o site, leu a página de denúncias, leu os requisitos para protocolo formal, leu os nomes dos promotores da área de improbidade administrativa. Um nome apareceu 3 vezes em processos semelhantes que ela encontrou no Diário Oficial. Dr. Cláudio Menezes. Ela copiou o nome no caderno quadriculado, com a mesma letra pequena e precisa. Agora só precisava de coragem para discar o número. O número estava no recibo da doação. Um papel timbrado da Promotoria de Justiça de São Paulo, datado de 2 anos atrás, com firma reconhecida e o carimbo roxo levemente torto que ela tinha arquivado na pasta de doações da biblioteca. Ela foi até a estante, tirou a pasta, passou o dedo pelo índice até encontrar a aba marcada com a letra D. O recibo estava lá, número de telefone, ramal, e-mail institucional. Mariana ficou olhando para o papel por 3 minutos sem fazer nada. Então discou, tocou 4 vezes. Depois, Promotoria de Justiça, boa tarde. Boa tarde, eu gostaria de falar com o Dr. Cláudio Menezes, por favor. O senhor está em reunião, a senhora quer deixar recado? Sim, pode falar que é Mariana Souza, da Biblioteca Municipal de Campinas. Que eu tenho documentação sobre um caso de improbidade administrativa e que eu gostaria de falar com ele pessoalmente. Houve uma pausa pequena do outro lado, o tipo de pausa que acontece quando alguém anota alguma coisa com cuidado. Vou passar a mensagem. Ele ligou de volta em 40 minutos. Ela estava reorganizando a seção de periódicos para ter algo para fazer com as mãos. Mariana Souza? Sim, sou eu. Aqui é Cláudio Menezes. A voz era calma, sem cerimônia. A senhora mandou livros de direito para a minha mãe, uma vez. Ela não tinha esperado isso. Não para a sua mãe. Para a sua promotoria. Foi o senhor quem doou para Mantoucho na nossa biblioteca, 2 anos atrás. Eu mandei um bilhete de agradecimento. Houve um silêncio breve. Exato. Eu me lembro do bilhete. Uma pausa.
Foram as únicas 2 páginas manuscritas que eu recebi em 20 anos de serviço público. Guardei no arquivo. Mariana não soube o que dizer a isso, então voltou para o que entendia. Doutor, eu tenho documentação sobre desvio de verbas públicas na Secretaria Regional de Cultura do Estado de São Paulo. 847 páginas digitalizadas, licitações com empresas fantasmas, relatórios falsificados, notas fiscais duplicadas. O período é de 3 anos. O responsável direto é o diretor regional. Silêncio do outro lado. Não de surpresa. De escuta. A senhora tem os originais ou só as digitalizações? Tenho as digitalizações de alta resolução e uma cópia impressa encadernada. Como a senhora obteve acesso? E fui incumbida de revisar os arquivos do departamento para atualizar o sistema de catalogação. O acesso foi autorizado formalmente pelo próprio diretor, por escrito. Isso é importante. A voz não mudou de tom, era o mesmo tom com que se fala sobre clima. A senhora tem esse documento de autorização? Tenho. Digitalizado, impresso. Certo. Uma pausa breve, como se ele estivesse escrevendo. Eu preciso que a senhora me envie tudo por canal seguro. Vou mandar o link no e-mail institucional agora. A senhora tem acesso a um computador que não seja o pessoal. Tenho o computador da biblioteca. Use esse. E faça isso depois do horário de funcionamento. A ligação durou 22 minutos. Eles não falaram sobre injustiça, sobre coragem, sobre o que estava em jogo. Falaram sobre formatos de arquivo, sobre metadados, sobre a melhor forma de organizar os documentos em pastas numeradas para facilitar o protocolo. Foi a conversa mais parecida com o trabalho dela que Mariana teve em meses. Naquela noite, às 23h47, com as luzes da biblioteca apagadas, exceto pelo monitor, ela fez o upload de tudo. O sistema confirmou o recebimento às 23h52. Antes de desligar o computador, releu a última frase que o Dr. Cláudio tinha dito antes de encerrar a ligação. A senhora não precisa fazer mais nada. Só me avise se a situação mudar. Ela apagou a tela. O ventilador do computador demorou alguns segundos para parar de girar. Depois, ficou tudo quieto. Ela pegou a bolsa, apagou a última luz e saiu pela porta dos fundos. 3 dias depois, Roberto enviou um memorando para toda a equipe. Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Rio de Janeiro, 15 de outubro. 2 representantes do departamento, nomes confirmados, Tiago Drummond e Mariana Souza. Ela leu o memorando 2 vezes. Roberto nunca a tinha escolhido para representar nada. Ficou com o papel na mão, sem entender. Não era promoção. Não era reconhecimento. Roberto não fazia gestos sem razão, mas a razão, ela o ainda não via. 3 dias depois, Roberto enviou um memorando para toda a equipe. Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Rio de Janeiro, 15 de outubro. 2 representantes do departamento, nomes confirmados, Tiago Drummond e Mariana Souza. Ela leu o memorando 2 vezes. Roberto nunca a tinha escolhido para representar nada. Ficou com o papel na mão, sem entender. Não era promoção, não era reconhecimento. Roberto não fazia gestos sem razão, mas a razão, ela ainda não via. A estação da luz às 6h30 da tarde tem um cheiro específico. Óleo de máquina, café de copo plástico e o suor de 40.000 pessoas que passaram por ali naquele dia. Mariana conhecia esse cheiro. Tinha pegado esse trem uma vez, quando ainda era estudante, 20 e poucos anos, a mochila cheia de xerox e o bilhete comprado com desconto. Agora ela carregava a bolsa de couro no ombro esquerdo, a mesma de sempre, e esperava na plataforma 4, ao lado de Ana Clara e Tiago. Ana Clara tinha uma mala pequena com rodinhas e olhava o painel de destinos com a expressão de quem tenta parecer que viaja com frequência. Tiago tinha um crachá do departamento pendurado no pescoço, que ninguém havia pedido para ele usar, e falava no celular em voz alta sobre logística do evento. Mariana ficou quieta, de pé, com a bolsa equilibrada. O trem era o das 19h30. Faltavam 8 minutos. Foi quando Roberto apareceu. Ele entrou pela porta lateral da plataforma, com a mala Louis Vuitton rodando no piso de granito, o celular colado na orelha, a gravata levemente afrouxada, como quem acabou de sair de uma reunião importante demais para ser interrompida. Passou por Mariana a menos de 1 metro sem desviar o olhar. Não porque não a viu, porque para ele, ela simplesmente não estava lá. Seguiu direto para o início da plataforma, onde embarcava a primeira classe. Tiago desligou o celular e acompanhou com os olhos. O chefe vai de primeira, disse ele, com um sorriso que tentava ser neutro, mas não era. Representação institucional. Ana Clara assentiu levemente. Mariana não disse nada. Pegou o bilhete do bolso lateral da bolsa e verificou o assento. Vagão 7, assento 14A. Janela.
Embarcaram. O vagão 7 cheirava de café que ninguém tinha bebido faz tempo. Aquele cheiro de fundo de garrafa térmica esquecida. O aquecimento tinha uma placa de papel colada na grade que dizia "Fora de operação", em letras caneta azul, e já estava frio o suficiente para que Mariana sentisse a temperatura da janela através do ombro encostado nela. Ela colocou a bolsa no bagageiro com cuidado. A bolsa pesava. Tinha sempre pesado. Sentou no 14A, tirou o casaco da mala pequena que carregava junto e depois tirou o livro. Dom Casmurro, edição de 1944, capa dura com o couro levemente descascado na lombada inferior, onde a avó tinha o hábito de segurar. O papel tinha aquela cor de chá que o papel velho ganha quando foi muito amado. Tiago sentou 2 assentos à frente e se virou quando viu o livro. Você trouxe o Machado de Assis para um congresso de biblioteconomia? Trouxe. É de estimação, né? Ele riu. A bibliotecária e seus livros de estimação. Ana Clara riu também, mas foi um riso curto, do tipo que a boca faz antes da cabeça ter tempo de decidir se quer participar. Depois, ela virou o rosto para a da janela. A plataforma lá fora começou a deslizar devagar. O trem partiu. Por 1h30, Mariana leu. O vagão foi esvaziando o barulho aos poucos, conversas caindo, alguém ajustando o travesseiro de pescoço, o ritmo dos trilhos se tornando fundo. Ela virou página por página com o polegar direito do jeito que a avó tinha ensinado, pela borda, sem dobrar. Ana Clara dormiu, a cabeça tombada levemente para o lado, o crachá do congresso escorregando para o queixo. Tiago ainda mexia no celular, mas sem o mesmo vigor. Era perto das 21h quando Mariana ouviu a porta do vagão abrir. A porta dos vagões econômicos tem um mecanismo pneumático que faz um som específico ao ceder, uma espécie de suspiro forçado, como se o trem estivesse relutante em deixar entrar. Ela ouviu esse som, e não levantou os olhos do livro imediatamente, mas levantou. Roberto Figueiredo estava de pé na entrada do vagão 7, não estava ao telefone, não estava com a mala. Estava com a caneta na mão, a caneta dourada a que ele usava para assinar documentos diante de subordinados, como quem está fazendo um favor ao papel, e olhava para dentro do vagão com uma expressão que Mariana conhecia bem. Era a expressão de quem chegou para encerrar alguma coisa. Ele entrou no vagão como se fosse o dono do trem. Não pediu licença, não olhou para os outros passageiros. Passou pela fileira de assentos com a caneta dourada ainda na mão, girando-a entre os dedos, um gesto que Mariana havia aprendido a reconhecer como sinal de que ele estava prestes a dar uma ordem. Parou na poltrona, logo à frente da dela. Aqui estava vazia desde São Paulo. Posso? Não era uma pergunta. Ele já estava sentando. Mariana fechou o livro com cuidado. Não disse nada. O vagão 7 cheirava a café esquentado e ao couro sintético dos assentos. A maioria dos passageiros dormia. Ana Clara, 3 fileiras atrás, ainda estava acordada. Mariana podia ouvir o farfalhar das páginas do caderno dela de tempos em tempos. Roberto virou o corpo para trás, como se estivessem em uma sala de reunião. Então, ele bateu a caneta na palma da mão, uma vez só. Amanhã cedo, no Congresso, você vai apresentar um relatório de resultados da biblioteca, dados de frequência, acervo, programas comunitários, coisa simples. Posso fazer isso, disse Mariana. Eu assino. Sai com o meu nome, mas você prepara. É uma oportunidade, Mariana. Visibilidade para você. Ela deixou a palavra visibilidade passar sem comentário. Os dados que eu tenho aqui são os do último trimestre. Posso compilar hoje à noite, antes de. Os números de frequência precisam aparecer 30% maiores do que o real. Ela não piscou. O trem passou por um trecho de trilho irregular e o vagão inteiro estremecou por 2 segundos. Ninguém acordou. O senhor quer que eu altere os dados oficiais de frequência? A voz de Mariana saiu exatamente no mesmo tom com que ela teria perguntado o horário. Roberto franziu o rosto. Não altere. Ajuste. É diferente. Por que o departamento precisa justificar o orçamento do ano que vem? Ela repetiu, ainda no mesmo tom. Você é inteligente, disse ele, como se isso fosse uma concessão generosa. Sabe como as coisas funcionam. O orçamento foi aprovado com base em uma projeção. Se a frequência real ficar abaixo da projeção, a secretaria corta a verba. Aí quem perde é a biblioteca. É você que perde. Entendido, disse Mariana. Ele esperou. Parecia querer algo mais, uma concordância mais calorosa, um sorriso, algum sinal de que ela havia sido recrutada. Ela não deu nenhum. Depois de uns 5 segundos, Roberto se levantou, enfiou a caneta no bolso interno do paletó e caminhou de volta para o exit do vagão sem se despedir.
Tiago Drummond estava encostado na parede perto da porta. Mariana não havia percebido que ele estava ali. Ele esperou Roberto sair e então olhou para ela, um olhar de lado, um canto de boca levantado, como quem diz bem-vinda ao clube sem precisar abrir a boca. Mariana abriu a bolsa de couro, tirou o caderno quadriculado, a caneta comum, de tampa preta, a que não tinha nada de especial, abriu numa página em branco. Escreveu no alto. Quinta-feira, 14 de outubro, 22h08, vagão 7, trem São Paulo, Rio de Janeiro. Depois escreveu: testemunhas presentes, e listou o assento de Tiago e o número da fileira de Ana Clara. Depois escreveu a conversa, entre aspas, do início ao fim. Cada palavra que Roberto havia dito, incluindo não altere, ajuste, é diferente. Ela releu 2 vezes. Acrescentou o detalhe da caneta dourada no bolso. Fechou o caderno. O trem desacelerou levemente ao contornar uma curva. Lá fora era escuro demais para ver qualquer coisa. Só o reflexo do vagão iluminado contra o vidro. Às 22h30, o celular de Mariana vibrou. Era uma mensagem. Ela leu uma vez. Leu de novo. Doutor Cláudio Menezes, do Ministério Público de São Paulo, havia escrito: a corregedoria foi acionada. Processo em curso. Qualquer movimentação suspeita nos próximos dias, me avise imediatamente. Mariana desligou a tela do celular. Olhou para a janela, para o reflexo do vagão, para o ponto onde a imagem dela aparecia, óculos de aros finos, livro no colo, bolsa de couro no chão ao lado do pé. Roberto havia acabado de pedir que ela falsificasse um documento oficial. Havia pedido dentro de um trem em movimento. Havia pedido na frente de testemunhas. E ela havia anotado tudo. Eram 23h10 quando Roberto voltou ao vagão econômico. Mariana ouviu os passos antes de vê-lo. Salto duro no piso de metal. Ritmo diferente do de sempre. Mais curto, mais travado. Ela não levantou os olhos do livro. Ele parou no corredor, à altura do assento 14A. Souza. Ela levantou a cabeça devagar. Roberto tinha uma expressão que ela nunca havia visto nele. Não era raiva, era algo mais fundo, o tipo de coisa que aparece no rosto de uma pessoa quando ela percebe que perdeu o controle de alguma coisa e ainda não sabe exatamente o que. Tiago vinha 2 passos atrás, com o notebook debaixo do braço e os olhos fixos no chão. Preciso falar com você, Roberto disse. Agora. Pode falar. Mariana respondeu. Ele olhou para os outros passageiros no vagão. Ana Clara, do assento 16B, abaixou o fone de ouvido sem fazer barulho. Roberto respirou pelo nariz. Ajustou a gravata com 2 dedos. Você enviou um relatório à secretaria em setembro, ele disse. Um relatório de catalogação do acervo de Campinas. Enviei. Mariana confirmou. Esse relatório tinha um erro grave, Souza. O documento cruzou dados de licitações de 2 anos diferentes e criou uma inconsistência que agora o departamento precisa explicar. O vagão estava quieto, só o rangido dos trilhos lá embaixo. Que inconsistência? Mariana perguntou. Isso não é conversa para agora. Roberto abriu a mão e estendeu o braço para Tiago. O que é conversa para agora é que esse erro expôs o departamento, e eu não posso ter na minha equipe alguém que não tem cuidado com documentos oficiais. Tiago abriu o notebook na bandeja do assento vazio do lado. Começou a digitar. Você está dizendo que estou demitida, Mariana disse. Não era pergunta. Estou dizendo que seu contrato com a Secretaria Regional de Cultura está encerrado, com efeito imediato. Roberto colocou as mãos nos bolsos. O departamento de RH vai entrar em contato na segunda-feira. Ana Clara parou de respirar. Mariana viu isso de canto de olho. O peito da menina simplesmente parou por um segundo. Mariana tirou os óculos. Pegou a barra da camiseta, limpou as lentes com 2 movimentos lentos, recolocou. O senhor pode me dar isso por escrito? Roberto riu. Foi um riso curto, de nariz. Claro que posso. Tiago girou o notebook. Na tela, um documento de meia página. Mariana não se inclinou para ler. Esperou. Roberto pegou a caneta Montblanc dourada do bolso interno do paletó. O mesmo gesto de sempre. 2 dedos na tampa, um clique seco. E assinou na linha em branco sem nem pausar para reler. Imprime, ele disse para Tiago. A impressora portátil que Tiago carregava sempre nas viagens tinha o tamanho de uma caixa de sapato. Zumbiu por 8 segundos. Cuspiu uma folha quente. Tiago entregou para Roberto. Roberto entregou para Mariana. Ela dobrou a folha ao meio. Depois, ao meio, de novo. Abriu o fecho da bolsa de couro. Colocou o papel dentro. Fechou o fecho. Obrigada, ela disse. Roberto olhou para ela por um segundo. Depois virou e foi embora pelo corredor, Tiago atrás, sem mais palavras.
O rangido dos trilhos voltou a existir. Ana Clara soltou o ar devagar, como quem estava segurando embaixo d'água. Mariana abriu o livro na mesma página de antes. As letras não faziam sentido, mas ela manteve os olhos sobre elas assim mesmo. A bolsa estava encostada no pé direito. Ela conseguia sentir o peso dela, o pendrive, as 847 páginas, o cartão do promotor e agora o papel assinado com a Mont Blanc dourada que Roberto havia acabado de entregar com as próprias mãos. O trem atravessou um trecho de curva. A luz do vagão oscilou uma vez. Então, Mariana viu. Do outro lado da divisória de vidro que separava o corredor da primeira classe, havia uma mulher sentada sozinha. Terno cinza, cabelo preso, um copo de água na mão. A mulher havia visto tudo. Doutora Fernanda Castilho baixou o copo devagar, com a precisão de quem não quer fazer barulho. Seus olhos encontraram os de Mariana por exatamente um segundo. Depois, ela olhou para não para frente. Roberto sumiu pelo corredor como se o vagão fosse menor do que ele precisava. Mariana ouviu o barulho da porta da primeira classe, um clique seco, metálico, e ficou parada por um momento com o papel da demissão ainda na mão. Ana Clara se aproximou devagar, com aquela maneira de andar que ela tinha quando não sabia se estava sendo bem-vinda. Sentou no assento ao lado, ficou em silêncio por uns 10 segundos. Mari, disse em voz baixa. O que você vai fazer? Mariana dobrou o papel com cuidado. Primeiro, ao meio, depois, em 4. Guardou na bolsa, do lado do pendrive. Dormir, respondeu. Ana Clara abriu a boca, fechou. Olhou para a janela, depois para Mariana. Você tem certeza de que está? Estou, Mariana disse, com a mesma voz de sempre. Pode dormir, Ana, obrigada. Ana Clara ficou mais 2 minutos, depois voltou para o assento dela, 3 fileiras atrás. O trem não parou, continuou cortando o interior do estado no escuro. Mariana encostou a cabeça no vidro frio. Lá fora, um posto de gasolina iluminado passou em diagonal, um letreiro laranja, um frentista sozinho, bomba de combustível e madrugada. Em 2 segundos, sumiu. Ela não dormiu. Ficou olhando o Brasil passando lá fora como um filme sem legenda. Uma cidade pequena, com uma praça de igreja, uma fazenda cuja silhueta aparecia e desaparecia entre as árvores. Uma ponte sobre um rio, que ela não saberia dizer o nome mesmo que tentasse. Pensou nos 4.236 livros sem registro que ela tinha catalogado nos primeiros 2 anos, antes de qualquer sistema novo, sozinha. Com caneta, fichinha de papel e uma tabela que ela mesma criou em casa numa tarde de sábado. Ninguém pediu, ninguém agradeceu. Ela fez porque as coisas fora do lugar causam dano, não por maldade. Ela sabia disso, faz tempo, mas por desordem. Uma obra sem registro não existe para quem busca, e o que não existe para quem busca é uma perda silenciosa que ninguém contabiliza. Roberto era desordem, não um vilão de filme, só desordem. Verbas desviadas, não para mansões. Ela tinha verificado, era mais banal do que isso, mas para contratos com empresas de fachada que prestavam serviços que nunca aconteciam. Licitações direcionadas, com um cuidado mediano, o tipo de descuido que só aparece quando alguém cataloga com método. Relatórios assinados com a Mont Blanc dourada, com aquela tinta preta densa, afirmando que eventos culturais tinham acontecido quando os próprios equipamentos ainda estavam em depósito. Ela tinha catalogado tudo, por 3 meses, em silêncio, como catalogava livros. Pensou no bilhete que mandou ao Dr. Cláudio Menezes junto com o primeiro lote de documentos digitalizados. 1,5 linha. Tinha escrito à mão, porque pareceu mais honesto. Ele respondeu 3 dias depois, com um e-mail de 2 parágrafos, onde dizia que havia recebido, que estava analisando e que ela poderia ligar se precisasse de qualquer coisa. No final, tinha colocado: obrigado pela organização do material. Facilita muito o trabalho. Ela tinha relido aquela frase mais vezes do que admitia. Às 4 da manhã, Mariana levantou. O vagão estava escuro e quieto. Alguém roncava 2 fileiras à frente. Ela foi até o banheiro no fundo do corredor, fechou a porta. O espelho tinha uma mancha no canto esquerdo. O fluorescente zumbia, num tom médio, constante. Ela olhou para o próprio rosto. Por um segundo, só um, o queixo tremeu. Ela apertou os dentes, respirou pelo nariz, devagar, soltou, apertou os dentes de novo, não de raiva, só para ter alguma coisa firme. Depois voltou para o assento, encostou de novo no vidro. Desta vez, fechou os olhos. Às 5h12, o trem entrou na Baixada Fluminense. A luz externa mudou, mais prédios, mais postes, o céu começando a passar de preto para um cinza sujo de cidade grande. Do outro lado do corredor, 3 fileiras à frente, o celular de Roberto começou a vibrar. 1 vez, 2, parou, voltou a vibrar. Desta vez, não parou. O trem não reduziu a velocidade de uma vez.
Foi aos poucos, os trilhos começaram a soar diferente, um ritmo mais lento, mais pesado, como batidas de coração num corredor de hospital. Mariana abriu os olhos antes de entrar na estação. Já sentia quando o trem estava chegando. 8 anos de congressos, visitas, reuniões em outras cidades. O corpo aprende. Ela ajeitou o crachá do congresso na bolsa. Verificou o pendrive. Estava no bolso interno, onde sempre. Fechou o zíper. A Central do Brasil apareceu pela janela às 6h38. O galpão imenso, as treliças de ferro, o relógio da torre lá fora ainda sem luz suficiente para aparecer direito no céu cor de chumbo molhado. O cheiro que entrou pela fresta da janela semi-fechada era de óleo de motor e café velho, café de balcão de estação, daquele que fica na garrafa térmica desde as 4 da manhã. Às 6h40, o trem parou. Mariana esperou. Deixou o corredor esvaziar um pouco antes de se levantar. Quando saiu do vagão, Roberto já tinha desaparecido na direção da primeira classe. Ela viu só a mala, a alça de couro bege da Louis Vuitton, sumindo pela catraca. Ele estava com o celular no ouvido, gesticulando, não olhou para os lados. Tiago veio logo atrás, a mochila de rodinhas arranhando o piso de cimento. Ele viu Mariana, abriu a boca, fechou, abriu de novo, e no fim não disse nada. Virou a cabeça e foi atrás do chefe. Ana Clara apareceu ao lado dela com o casaco amassado e os olhos fundos de quem dormiu 3 horas. Táxi ou metrô? Perguntou Ana Clara. Metrô, disse Mariana. Mais rápido a essa hora. Elas foram juntas. O Hotel Windsor Barra ficou para Roberto e para quem viajava pela secretaria. Mariana e Ana Clara estavam numa pousada a 4 quarteirões do centro de convenções, reservada pela própria biblioteca, com diária dentro do que a prefeitura de Campinas autorizava. O quarto tinha cortinas alaranjadas e um colchão que afundava um pouco no meio. Mariana tomou banho, trocou de roupa, bebeu o café que veio numa garrafinha de plástico na bancada e foi para o congresso. O crachá ela já tinha impresso antes de sair de Campinas. Nome, biblioteca, município. Colocou no cordão azul do evento e pendurou no pescoço. A mesa de credenciamento cheirava a papel recém-cortado. A moça do crachá perguntou o nome. Verificou a lista, deu um kit com caderno e caneta e apontou para a tiária do café. Mariana foi. Encontrou Renata, de Ribeirão Preto, que ela conhecia desde o congresso de 2021. Encontrou o Gustavo, de Santos, que fazia sempre a mesma piada sobre Dewey Decimal e nunca tinha graça. Encontrou a Priscila, de Sorocaba, que estava animada porque a biblioteca dela tinha acabado de receber uma doação de 2.000 volumes de um escritório de advocacia desativado. Ficaram 40 minutos falando sobre sistemas de catalogação. Renata tinha migrado para um software novo. Gustavo era contra. Priscila estava na fase de avaliação. Mariana opinou, comparou, perguntou sobre interoperabilidade com acervos digitais. Era uma conversa que ela podia ter dormindo, e tinha quase dormido de fato. Mas mesmo assim, ela estava ali, presente, respondendo com precisão. Roberto não apareceu no painel da manhã. O lugar dele na mesa de palestrantes ficou com uma plaquinha virada para baixo. Ninguém comentou em voz alta. No almoço, o buffet era num salão lateral com portas de vidro dando para um jardim pequeno. Havia cheiro de arroz com alho e de suco de maracujá servido em jarras de plástico transparente. Mariana pegou o prato, serviu, procurou uma mesa vaga perto da janela. A mulher que sentou ao lado dela não se apresentou. 50 e poucos anos, cabelo castanho preso, blazer cinza grafite, um broche pequeno no lapel que Mariana não conseguiu identificar bem. Ela pegou a bandeja com cuidado, acomodou a cadeira, olhou para a mesa. Você pode passar o sal. Mariana passou. A mulher temperou o arroz, comeu uma garfada, bebeu um gole de água. Depois disse, sem olhar diretamente. Você trabalha na biblioteca de Campinas há quanto tempo? Mariana pausou. 1 segundo. 8 anos, respondeu. A mulher assentiu, devagar, cortou um pedaço de frango. E a bolsa que você carrega, disse ela por fim, com a voz completamente neutra. Tem algo importante aí dentro? Mariana olhou para ela. Desta vez, pela primeira vez em toda aquela semana, talvez em meses, a comissura do lábio se moveu. Só 1 milímetro, só o suficiente para ser um sorriso, se alguém soubesse onde olhar. Ela abaixou o garfo e colocou a bolsa de couro surrada sobre a mesa do buffet. A bolsa pousou sobre a superfície de plástico branco com um baque surdo, pesada. Mais pesada do que parecia ser de couro e costura. Doutora Fernanda Castilho não recuou. Ficou olhando para a bolsa com a mesma expressão calma com que tinha cortado o frango, como quem avalia uma peça antes de decidir se vale o preço. Mariana abriu o fecho de metal enferrujado,
devagar, sem pressa. O primeiro item que saiu foi um livro. Capa dura, lombada desgastada, as letras douradas já quase apagadas. Dom Casmurro, edição de 1944. Ela colocou sobre a mesa com cuidado, do lado. Depois, um sanduíche, embrulhado em papel manteiga, com uma dobra dupla nas pontas. Queijo, simples. Eu não sabia quanto tempo a viagem ia durar, disse Mariana, sem olhar para cima. Doutora Fernanda não disse nada. Um carregador de celular, enrolado no próprio cabo, veio a seguir. Um caderno quadriculado, capa preta, espiral lateral, as bordas das folhas manchadas de tempo. Mariana abriu na primeira página e empurrou levemente na direção da outra mulher, sem soltar. 94 páginas, disse ela. Cada entrada tem data, hora e transcrição direta. As aspas indicam fala literal. Doutora Fernanda inclinou a cabeça para ver. Leu uma linha, depois outra. Tudo anotado à mão, tudo. Mariana fechou o caderno com suavidade e tirou o item seguinte da bolsa. Um pendrive preto, pequeno, sem marca visível. 64 gigabytes, disse ela. 847 arquivos em formato PDF, licitações, contratos, relatórios com datas alteradas e os originais correspondentes. Planilhas com duas versões, a que foi enviada para a secretaria e a que ficou nos servidores internos antes da edição. Doutora Fernanda olhou para o pendrive, depois, para Mariana. Como você teve acesso aos servidores internos? Eu cataloguei o acervo digital da Secretaria Regional em 2018, respondeu Mariana. Ninguém revogou minha credencial. Silêncio. Por último, Mariana tirou da bolsa um volume encadernado com espiral azul. 312 páginas. Capa de plástico transparente. Na folha de rosto, sem título, só uma data, julho a setembro deste ano. Ela colocou sobre a mesa e empurrou na direção de doutora Fernanda. O índice remissivo está na última folha, disse. Facilita a localização. Doutora Fernanda pegou o volume com as duas mãos. Abriu na primeira página. Leu. O vagão balançou levemente sobre os trilhos e o teto projetava uma luz amarelada e uniforme sobre as duas. Nenhuma das duas se moveu por 2 minutos inteiros. Então, doutora. Fernanda fechou o caderno, com cuidado, e olhou para Mariana. Você informou o Ministério Público? Há 2 semanas. Doutora Fernanda pousou o volume sobre a mesa com uma precisão quase cirúrgica. Por que não veio diretamente a mim? Mariana não desviou o olhar. Porque o senhor Figueiredo tem o seu número de celular, disse ela, e o meu, não. O ar entre as duas ficou parado por um momento. Lá fora, a escuridão da madrugada corria para trás pela janela, sem forma, sem referência. Então, Mariana abriu o bolso lateral da bolsa e tirou um cartão de visita, branco, papel encorpado, letra preta. Dr. Cláudio Menezes, promotor de justiça, Ministério Público de São Paulo. No verso, um número de celular escrito à mão, com caneta azul, a letra firme de quem escreve para que não haja dúvida. Ela colocou o cartão sobre a cópia encadernada. Doutora Fernanda olhou para o cartão, não o tocou. Pegou o próprio celular, um aparelho escuro, sem capinha, e discou um número que Mariana não conhecia. O elevador do 5º andar abriu com um clique seco, metálico. Roberto Figueiredo saiu ajeitando o nó da gravata, azul marinho, terno de linho, o Mont Blanc no bolso do peito onde ele sempre o deixava, como um distintivo. O corredor estava quieto. Segundas-feiras de manhã costumavam ter aquele cheiro de café velho e papel de impressora aquecendo, mas desta vez havia 2 pessoas paradas ao lado da sua porta. 2 homens de terno cinza, crachás presos no bolso, postura de quem não veio para a conversa. Roberto deu 2 passos e parou. Um dos agentes disse, com voz completamente plana. Roberto Figueiredo? Sim. O senhor pode nos acompanhar, por favor. Somos da Corregedoria do Estado. Roberto virou a cabeça para trás. Tiago estava 2 passos atrás, a pasta presa com as 2 mãos na altura do peito. Quando os olhos de Roberto encontraram os dele, Tiago desviou o olhar para o chão. Foi nesse segundo que Roberto meteu a mão no bolso do peito. A caneta escorregou entre os dedos, bateu no chão com um estalo curto e ficou ali, no corredor, rolando devagar, até parar de lado contra o rodapé. Ninguém se abaixou. Roberto olhou para a caneta. Os agentes esperaram. Tiago continuou olhando para o chão. Eu tenho direito a um advogado, disse Roberto, a voz ainda tentando soar firme. O senhor tem sim.
O senhor pode contatá-lo agora ou na corregedoria. A escolha é sua. Roberto respirou fundo, passou a mão no cabelo, e foi quando ele viu Mariana. Ela estava parada no final do corredor, perto da porta de saída, a bolsa de couro marrom no ombro, os óculos de aros finos no rosto. Ela não tinha sido chamada para estar ali, mas estava. Roberto parou. Um dos agentes parou junto. Você destruiu minha carreira, disse ele. A voz saiu baixa, sem a autoridade que ele passara 5 anos construindo naquele corredor. Mariana o olhou, sem pressa. O senhor me pediu para catalogar tudo, respondeu ela. Eu cataloguei. Roberto abriu a boca, fechou e passou por ela. Os passos dos 3 homens sumiram pela escada. A caneta Mont Blanc ficou sozinha no corredor, ao lado do rodapé, a tampa levemente torcida onde bateu no chão. Tiago demorou um instante. Depois foi também, sem dizer uma palavra, com a pasta ainda apertada contra o peito. Mariana ficou parada mais uns segundos. Do lado de fora da janela do corredor, São Paulo funcionava normalmente. Buzina de ônibus, vento entre os prédios do Ibirapuera, um pombo pousando no parapeito e logo saindo. Ela ajustou a alça da bolsa no ombro e desceu. Na manhã de terça-feira, 19 de outubro, o porteiro da Biblioteca Municipal de Campinas entregou a Mariana um envelope em papel timbrado. Ela abriu em pé, na calçada, antes de entrar. A carta era de uma página, assinada pela doutora Fernanda Castilho, superintendente de Gestão Cultural do Estado de São Paulo. Reintegração imediata ao cargo, promoção à coordenadora regional de acervos. E, no último parágrafo, em linguagem administrativa seca como sempre, a informação de que a verba para o conserto do ar-condicionado havia sido aprovada em caráter de urgência. Mariana leu-o até o fim, dobrou a carta ao meio, depois ao meio de novo, e colocou na bolsa de couro. Empurrou a porta da biblioteca. O cheiro de papel velho e madeira velha veio de uma vez, aquele cheiro que ela conhecia há 8 anos e que não precisava de nome. Ela atravessou o salão, passou pela estante de periódicos, chegou à sua mesa. Ligou o computador e começou a trabalhar. Há pessoas que passam 8 anos sendo tratadas como mobília e usam esse tempo para aprender cada canto da casa. Quando a hora chega, são as únicas que sabem onde fica cada coisa.